Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que tem nos abençoado, graças a Deus que tem nos dado a vitória, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 26. Vamos ler o verso 26 e o verso 27. Romanos 8, verso 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesta noite, esses minutos que nós temos, o tema é: o Espírito Santo, nosso intercessor nas fraquezas. O Espírito Santo, o nosso intercessor nas fraquezas. Amém, irmãos? Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém. Que às vezes a gente vai orando. Às vezes, irmãos, falta palavras, mas graças a Deus que o Espírito Santo, aquilo que falta nas palavras do Júnior, aquilo que falta nas suas palavras, o amigo Espírito Santo, ele leva diante de Deus, ele intercede por nós, porque tem orações às vezes que falta palavras. Às vezes oramos por questões que às vezes nos tornamos repetitivos, já não temos mais argumentos, já não temos mais palavras, mas é isso que o Espírito Santo faz. Ele é o nosso intercessor na hora das nossas fraquezas. Ele intercede por nós, aleluias. Nosso intercessor nas fraquezas. O apóstolo Paulo revela aqui nesse texto que nós lemos uma das verdades mais consoladoras da vida cristã. Neste texto aqui o apóstolo Paulo nos revela uma das, ou a mais consoladora verdade da vida cristã. Mesmo quando nos sentimos fracos, não sei se você já se sentiu assim, às vezes você está orando por alguma causa, por algum motivo, por alguma situação, e às vezes a gente fica cansado, exausto, mas aqui esse texto nos mostra que mesmo quando nos sentimos fracos e sem palavras diante de Deus, o Espírito Santo, ele age em nosso favor. Aleluias. Às vezes quando você se sente fraco, sem palavras,
cansado de bater na mesma tecla, cansado de interceder pela mesma situação. Aí às vezes isso, irmãos, nos traz um cansaço físico, emocional muito grande. Aí quando isto acontece, mesmo quando nos sentimos fracos e sem palavras diante de Deus, aleluias, o Espírito Santo, Ele age em seu favor. O Espírito Santo leva as suas necessidades para Deus. O Espírito Santo leva as minhas necessidades para Deus. Aleluias. Em meio às lutas, em meio às dúvidas, orações confusas, o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras humanas. Aleluias, o Espírito Santo, Ele está ali sempre diante de Deus, que Ele também é Deus. Ele está diante de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim, levando para Deus as nossas necessidades, levando para Deus aquilo que nós precisamos. Esta mensagem nos lembra que não estamos sozinhos. Você não está sozinha, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo, ele, nesse exato momento, ele está intercedendo diante de Deus, porque o Júnior não sabe como pedir, nem o que pedir. Aí o Espírito Santo, ele está diante de Deus, intercedendo por nós. Aleluias, não estamos sozinhos nas nossas limitações espirituais. Você não está sozinha nas suas limitações espirituais. Você não está sozinho nas suas limitações espirituais. O Espírito de Deus está com você. O Espírito de Deus está conosco. Aleluias. O Espírito de Deus, Ele habita em nós e nos auxilia. O Espírito Santo habita em nós e nos auxilia, e nos ajuda, nos dá a direção. O versículo 26, que nós já lemos, nos mostra que o Espírito Santo reconhece nossas fraquezas. O Espírito Santo reconhece nossas fraquezas, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas. Então, irmãos, o Espírito de Deus conhece as nossas fraquezas. Ninguém aqui é surpresa para Deus. Ninguém aqui é surpresa para Deus. Deus sabe das minhas fraquezas, Deus sabe das minhas falhas, Deus sabe das minhas limitações. Então, o Espírito Santo, ele reconhece isso. Todos enfrentamos momentos em que não sabemos como orar. Todos enfrentamos momentos em que não sabemos como orar, nos sentimos limitados, nos sentimos às vezes sem palavras, não sabemos o que vamos falar, o que vamos dizer, mas fique tranquilo, eu tenho orado, mas agora me falta até palavras para orar. Não tem problema, o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo conhece as suas fraquezas, o amigo Espírito Santo conhece as suas limitações. Aleluias. Ele conhece muito bem as nossas limitações. Deus, irmãos, Ele não exige perfeição na oração. Deus não exige perfeição na oração. Ele só exige uma coisa:
sinceridade, um coração sincero. A Bíblia nos ensina que um coração contrito e quebrantado, um coração humilde e arrependido, um coração sincero, Deus não despreza. Mas Ele não exige eloquência na oração, Ele não exige nada disso, Ele não exige perfeição na oração. Tem pessoas que às vezes não sabem nem às vezes pronunciar o português correto. Você pensa que Deus está se preocupando com isso? Não, Deus não exige perfeição, Ele exige sinceridade, porque Ele já sabe muito bem das minhas fraquezas e das suas fraquezas. É o texto ali, ó. E da mesma maneira também o Espírito faz o quê? Ajuda, aleluia. Eu não tenho um português muito polido, eu não sei falar muito bem, não tem problema, porque o Espírito Santo te ajuda. Eu não sei pronunciar nem a palavra certa, não tem problema, porque o Espírito Santo te ajuda. O que Deus exige é um coração sincero diante dEle. É um coração sincero, porque o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, aleluias. Então Deus não exige perfeição, Deus não exige. Eu tenho que fazer uma oração cheia de eloquência, de palavras bonitas, nada contra. Quem quiser falar assim, nada contra, mas Deus não exige isso. Deus quer ver a sinceridade do seu coração, Deus quer ver a sinceridade do meu coração. Aí o Espírito Santo nos ajuda. Aquilo que eu não consigo levar diante de Deus, o Espírito Santo leva, o Espírito de Deus leva. O Espírito conhece nossa limitação e age na nossa vida como o auxiliador. O Espírito Santo conhece as nossas limitações e age na nossa vida como auxiliador, alguém que vai nos auxiliar. É como se você chegasse em algum lugar, não soubesse, por exemplo, às vezes você vai no banco, não sabe como fazer, aí tem aquelas pessoas que vão te auxiliar, que vão te mostrar o que você deve fazer, qual atitude você deve tomar, qual caixa você tem que se direcionar, é alguém que te auxilia. Então o Espírito Santo, ele conhece a limitação do Júnior e ele age na vida do Júnior como auxiliador. Ele me mostra o caminho, ele me mostra a direção, ele me auxilia naquilo que eu não consigo fazer. O Espírito Santo te auxilia naquilo que você não consegue fazer. Sabe por quê? E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então ninguém é surpresa. Ele sabe às vezes que o Júnior não sabe falar muito bem. Ele sabe às vezes que você às vezes não consegue pronunciar muito bem. Mas isso, meu irmão, não é problema para Deus. Porque Ele já enviou o Espírito Santo para te auxiliar, para te ajudar, para me auxiliar. Então o Espírito, Ele conhece a nossa limitação e age na minha vida e na sua como um auxiliador, sustentando-nos quando não temos forças. O Espírito Santo nos sustenta quando não temos forças, porque Ele nos ajuda, Ele conhece a sua fraqueza, Ele conhece a minha fraqueza, e Ele me ajuda quando eu não tenho mais forças. Porque talvez você está orando, e a situação às vezes, Deus não transformou aquela situação ainda, aí você se sente cansado, se sente cansada, sem palavras. Aí fique tranquila, porque de qualquer forma as suas necessidades estão chegando diante de Deus, porque às vezes você não precisa nem de falar nada, que o Espírito Santo sabe o que você precisa e está levando diante de Deus, e está te auxiliando.
Então, o Espírito Santo conhece nossas fraquezas. Às vezes, para as pessoas que nós precisamos, às vezes, muitas das vezes usar uma máscara e se fazer de forte, mas o Espírito Santo conhece aqui dentro as minhas e as suas fraquezas, e pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, porque Ele está te auxiliando. O Espírito Santo está te auxiliando, o Espírito Santo está te ajudando, o Espírito Santo está te sustentando, o Espírito Santo está intercedendo diante de Deus pelas suas orações, pelas minhas orações, para que elas cheguem diante de Deus. Em segundo lugar, então em primeiro lugar, o Espírito Santo reconhece que somos fracos, reconhece, e às vezes nem sabemos o que pedir, nem como pedir. Lembra do apóstolo Paulo? Ele, por causa do espinho na carne, o que ele faz? Ele ora 3 vezes a Deus, pedindo que Deus retirasse o espinho da sua carne, mas aquela não era a vontade de Deus. Está vendo como, às vezes a gente não sabe como orar e nem o que pedir, porque o que eu oro, o que eu peço, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. O que eu oro, o que eu peço, precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo orou para que Deus retirasse o espinho, mas não era a vontade de Deus. Aí Deus fez coisa melhor na vida dele. Não retirou o espinho, mas derramou sobre ele a sua graça capacitadora para que ele pudesse superar aquele momento que ele estava passando. Muitas das vezes, irmãos, o que eu peço para Deus não é a vontade dele para a minha vida. Aí entra um amigo Espírito Santo. Vamos ver aqui que ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Olha só, o que o Espírito Santo pede para a minha vida e para a sua vida, ele pede segundo a vontade de Deus. E tudo aquilo que é pedido segundo a vontade de Deus é algo que é eficaz, é algo que funciona, porque está sendo pedido segundo a vontade dele. Vamos ver isso daqui, que a intercessão do Espírito é segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do Júnior. Então ele reconhece nossas fraquezas. Aí no verso 26 mesmo, a parte B diz assim: porque não sabemos, olha só, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então olha só, a Bíblia está ensinando que a gente não sabe o que pedir como convém, mas o mesmo Espírito. Então quando eu não sei pedir como convém, aleluia, então fique tranquilo. Às vezes eu estou pedindo algo para Deus e Deus não está me respondendo, é porque você às vezes não está pedindo como convém. O que é pedir a Deus como convém? É eu pedir segundo a sua palavra. Amém, irmãos? O que é pedir a Deus segundo como convém? É eu pedir a Deus segundo a vontade dele, segundo a sua palavra. Aí quando eu não peço segundo a vontade dele, segundo a palavra dele, aí olha só, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Talvez você está pedindo algo para Deus, pedindo, que não é a vontade de Deus para a sua vida. Aí você não está sendo atendido ou atendida. Um exemplo, aí entra o Espírito Santo, aí entra o Espírito de Deus e começa a interceder por mim e por você com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que muitas coisas que pedimos para Deus acontece diferente. Tem coisas que pedimos para Deus de uma forma e acontece diferente. Sabe por quê? Da forma que eu pedi, não era a vontade dele. Aleluias! Mas aí entra um amigo Espírito Santo, o intercessor, é aquele que é o nosso ajudador. Aí entra ele e intercede por nós, segundo a vontade de Deus. Aí Deus nos atende, mas não da maneira que você esperava, não da maneira que eu esperava, porque ali foi a intercessão do Espírito Santo. Aleluia!
Então, de qualquer forma, nossas orações estão chegando diante de Deus. Amigo Espírito Santo. Então, em segundo lugar, o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Aleluia, diante de Deus. Esses gemidos representam a profundidade da comunhão entre o Espírito e Deus. Os dois são Deus. Aqui representa a profundidade da comunhão do Espírito Santo, que é Deus, e de Deus Pai, que também é Deus. Algo além da linguagem humana, é algo além da nossa linguagem, essa comunhão entre o Espírito Santo, que é Deus, e Deus Pai, essa intercessão com gemidos inexprimíveis a favor da sua vida e a favor da minha vida. Aleluias! O Espírito Santo está ali intercedendo diante de Deus com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas, por mim, por você. Mesmo quando o nosso coração está em silêncio, o Espírito Santo fala por nós. Aleluia. Mesmo quando o seu coração está em silêncio, o Espírito Santo fala por você, porque o Espírito Santo, nós lemos o primeiro ponto aí, que ele reconhece as nossas fraquezas e é o nosso ajudador, o nosso sustentador. Então ele sabe o que o Júnior precisa. Aí às vezes nosso coração está em silêncio aqui, mas diante de Deus, o Espírito Santo está levando as nossas necessidades diante de Deus. Aleluia! Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando o nosso coração se cala. Sabe por quê? O Espírito Santo é Deus e conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que às vezes você se cansa, você fica exausta. Às vezes depois de uma jornada, de um dia, às vezes cuidando do seu lar, que não é fácil. Às vezes pensa assim, a esposa fica em casa e ela não faz nada. Não é fácil a jornada de uma esposa em casa, cuidando do seu lar, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos pequenos. Aí quando chega o esposo, tem que cuidar do filho mais velho também. Todo mundo é filho, a esposa é a mãe de todo mundo. Todo mundo é filho. Cadê minha escova? Cadê meu celular? Cadê o carregador? A esposa tem que saber tudo. A Roberta fica lá em casa comigo assim, já procurou? Então não é fácil a jornada, né, de uma senhora que é do lar, uma jovem senhora que é do lar, uma senhora que é do lar. Não é fácil. Então Deus sabe que às vezes a senhora fica cansada, aí às vezes a senhora também que tem o seu serviço. Não é fácil, dupla jornada, sai do serviço, vem para casa para poder preparar a janta, arrumar as coisas. Não é fácil. Deus sabe dos homens também que têm seus compromissos, as suas responsabilidades, dos homens que são ali o mantenedor da família, porque eu costumo dizer que eu vejo nós homens como um automóvel. Abaixo de Deus, é Deus quem faz esse automóvel andar. Mas abaixo de Deus, o combustível que faz esse automóvel que se chama homem andar, é a esposa estar bem e os filhos estando bem. É honesto, Jefão? Se a esposa estiver bem, se os filhos estiverem bem, a gente não preocupa com nada, a gente não está nem aí. É algo que Deus colocou no homem. É algo que Deus colocou no interior de cada homem. Então, abaixo de Deus, o combustível que faz o automóvel, que é o homem, funcionar, abaixo de Deus, é ver o sorriso no rosto dos filhos, da esposa. Se os filhos e a esposa estiverem bem, para a gente está bem também. Para a gente está bom também. Então, às vezes, Deus vê o cansaço do homem também, depois da sua jornada. Aí a gente fica sem palavras às vezes, sem saber o que falar.
Às vezes a gente ajoelha para orar, a gente fala, daí um pouquinho, não tem palavras mais. Aí fique tranquilo que neste momento o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, ele está intercedendo a Deus com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando o nosso coração fica em silêncio, o Espírito Santo fala por nós diante de Deus. O Espírito de Deus fala por nós diante de Deus. O Espírito Santo, ele traduz as nossas dores para Deus. Aleluias. O Espírito Santo traduz as nossas dores para Deus. O Espírito Santo traduz os nossos medos para Deus, que não conseguimos expressar. Aí, irmãos, entra o Espírito Santo, que está contigo, te auxiliando, te ajudando, levando para Deus, apresentando para Deus as suas dores, as orações, aquilo que você não consegue apresentar para Deus, não tem palavras, aí entra o Espírito Santo. Amém, irmãos? Entra o Espírito Santo para nos ajudar. Então, o primeiro ponto, o Espírito Santo reconhece as nossas fraquezas. O segundo ponto, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O terceiro ponto, aí no versículo 27, o Pai, no caso Deus, entende a linguagem do Espírito. Verso 27, e aquele que examina os corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. Então preste atenção, o Pai entende a linguagem, a intenção do Espírito. Deus sonda os corações e conhece perfeitamente a intenção do Espírito. A intercessão do Espírito é sempre conforme aquilo que eu disse. A intercessão do Espírito Santo é sempre conforme a vontade de Deus. Aleluias! Quando o Espírito Santo entra para interceder por você, para interceder por mim, para interceder por nós, é sempre conforme a vontade de Deus. É por isso que a intercessão do Espírito Santo, ela é eficaz. Ela é eficaz, porque quando ele entra para interceder pelo Júnior, ele entra para interceder pelo Júnior segundo a vontade de Deus. Aí se torna algo eficaz na minha vida. É por isso que às vezes oramos pedindo algo para Deus de uma forma e recebemos diferente, porque às vezes aquilo que estamos pedindo não é segundo a vontade de Deus. Aí entra o Espírito Santo e intercede a Deus por mim e por você, segundo a vontade dele, aí é algo eficaz, aí a resposta vem. Mas ele está sempre intercedendo por cada um de nós. Então Deus conhece a linguagem do Espírito Santo. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, quase sempre, né, irmãos? Quase sempre. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, porque Deus tem alguém que diz que primeiro Deus complica e depois descomplica. A gente não entende, irmãos. Até mesmo que a Bíblia fala que os pensamentos deles são mais altos, seus caminhos mais altos, mais elevados, então não dá para entender. Então, mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Um versículo após esse, verso 28. Olha lá. E sabemos
que todas as coisas, então preste atenção, quando não entendemos o que Deus está fazendo, podemos descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nosso favor. Verso 28 aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem, por quê? Porque o Espírito Santo, no verso 27, já intercedeu a Deus por mim e por você com gemidos inexprimíveis, e intercedeu segundo a vontade dEle. E quando o Espírito Santo intercede segundo a vontade de Deus, é uma intercessão eficaz, porque a vontade é dEle. Aí entra o verso 28, aleluias! E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem, porque o Espírito Santo já intercedeu diante de Deus com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade dEle mesmo. Aí talvez você não está entendendo o que está acontecendo, mas tudo vai contribuir para o seu bem. Tudo vai contribuir para o meu bem. Aleluias! Porque o amigo Espírito Santo já está, Deus conhece a linguagem do Espírito, que intercede por nós, aleluias, aí as coisas contribuem para o nosso bem. Ore, mesmo sem palavras. Tem vezes que eu estou orando, eu gosto de orar mais pela manhã, quando eu acordo. Não é uma regra, mas eu gosto mais. Às vezes eu estou orando e quando eu vejo, eu já estou repetindo palavras novamente. Às vezes eu esqueço que eu orei, que às vezes o sono, né, que você acorda cedo, acorda 5 horas da manhã, acorda cedo, às vezes o sono, então, mas mesmo assim eu oro. Então preste atenção aqui, ó. Ore mesmo sem palavras. Quando não souber o que dizer, apenas esteja diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando não souber o que dizer, apenas esteja diante de Deus. Esteja ali ajoelhado diante do Senhor, prostrado diante do Senhor, sem saber o que dizer. Às vezes você está orando de tão cansado que você está, com esse calor, então o cansaço aperta mais. Às vezes você cochila e acorda, quero dizer uma coisa, às vezes você cochila e acorda, e está lá o Espírito Santo intercedendo diante de Deus, aleluia, porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Às vezes você está acordando, cochilando, acordando, e o Espírito Santo está diante de Deus intercedendo, levando para Deus as suas necessidades, levando para Deus as minhas necessidades, aleluia, oh, que maravilha, que maravilha. Então ore mesmo sem palavras, quando não souber o que dizer, apenas esteja diante de Deus. Aí, eu não sei o que dizer, mas eu estou diante de Deus, aí o Espírito Santo completará o que irá completar o que o seu coração tenta expressar. Aleluia. Às vezes você está sem palavras, cansada diante de Deus, cansado diante de Deus, aí o Espírito Santo, Ele vai completar o que o seu coração quer falar. Aleluia. Então, irmãos, nossa, eu tenho orado, mas eu cochilo e acordo, até a hora que eu falo uma coisa, depois nem lembro que eu estava falando mais, eu não vou orar mais não, isso aí é cilada do diabo. Continue orando, porque você tem um amigo Espírito Santo que te ajuda nas suas fraquezas. Eu já orei 3 vezes a mesma coisa, não sei o que eu estou falando, nem sei o que eu estou falando mais aqui. Continue orando, porque naquele momento ali, o Espírito Santo está levando a intenção do seu coração diante de Deus, e intercedendo diante de Deus, e de qualquer forma a sua oração está chegando diante de Deus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluias! O Espírito Santo completa o que o nosso coração está tentando expressar para Deus.
confie na direção do Espírito. O Espírito Santo sabe o que é melhor para a sua vida. O Espírito Santo sabe o que é de Deus, o que é melhor para você. Mesmo quando nossas orações parecem sem rumo, eu não sei, comigo já aconteceu, tem hora que eu estou orando lá e tem hora que eu volto, às vezes eu estou orando pela Amanda, daí a pouco estou falando Roberta, aí eu volto, não é Amanda, às vezes eu estou orando pelo Nicolas, aí eu volto, não, aí falo Amanda, é um Nicolas, que às vezes nós estamos tão cansados, às vezes, irmãos, mas fique tranquilo, o Espírito Santo está fazendo chegar tudo certo diante de Deus, aleluia, Ele está te ajudando, porque é uma fraqueza que nós temos, aí Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, e faz chegar diante de Deus aquilo que o nosso coração quer expressar, aleluia. Busque intimidade com Deus. Quanto mais sensível você for ao Espírito, mais clara será a comunhão com o Pai. Então precisamos buscar ter comunhão com Deus, precisamos andar com Deus. Foi Enoque que andou com Deus e Deus o levou para si? Meu mestre, pastor Moisés, ele é mestre. Enoque andou com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, ele foi andando com Deus, ele foi andando com Deus, aí Deus falou assim, irmãos, a gente tem tanta comunhão, eu quero você para mim. Aí Enoque, ele foi transladado, ele foi levado para os céus, ele foi arrebatado de tanto andar com Deus. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Tenha comunhão com o amigo Espírito Santo, tenha comunhão com o amigo Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais claras as coisas vão se tornando para nós. Quanto mais cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. A irmã leu Atos capítulo 2, versículo 1, que todos foram cheios do Espírito Santo, e precisamos continuar sendo cheios do Espírito Santo, precisamos manter a chama acesa, porque a Bíblia ensina que a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A chama quem acendeu foi o próprio Deus na minha e na sua vida, mas manter o altar aceso depende de você, depende de mim. Manter o altar aceso, limpar o altar, tirar as cinzas, é conosco, para que a chama permaneça acesa, para ter uma vida cheia do Espírito Santo, aleluias. Então busque intimidade com Deus. Quanto mais sensível formos ao Espírito Santo, mais clara será a nossa comunhão com o Pai. Estamos encerrando. Deixe o Espírito Santo fortalecer a sua fé. Eu preciso deixar o Espírito Santo fortalecer a minha fé. Nas fraquezas, é Ele que renova o nosso ânimo. Na hora da fraqueza, é o Espírito Santo que renova o nosso ânimo e confirma que somos filhos de Deus. Concluindo, mesmo nas horas em que nos sentimos incapazes de orar ou compreender a vontade de Deus, aleluias, quando você se sentir incapaz de orar ou de compreender a vontade de Deus, isso aí não tem nada de errado, que às vezes a gente fica meio sem chão. Mas entenda uma coisa, mesmo nas horas em que nos sentimos incapazes de orar ou de compreender a vontade de Deus, o Espírito Santo, Ele não te abandona, Ele intercede, Ele traduz e age em seu favor. O Espírito Santo age em seu favor, o Espírito de Deus age em seu favor. Que esta verdade nos leve a confiar mais, a depender mais, a descansar mais no poder do Espírito Santo. Aleluias!
que trabalha silenciosamente. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, mas, no entanto, Ele é eficaz naquilo que Ele faz. Ele trabalha em silêncio. Aleluia! Deus trabalha em silêncio. A gente tem essa mania. Porque eu faço. Eu vou lá. Quem fala não faz nada. Porque eu faço. Eu vou fazer. Mas nada. O Espírito Santo trabalha em silêncio, mas Ele é eficaz naquilo que Ele faz. Aleluia! É cirúrgico naquilo que Ele faz. Quando você não conseguir orar, lembre-se que o Espírito Santo ora por você. Mas eu ajoelhei lá em casa para orar, eu só chorava. E você pensa o quê? Que o Espírito Santo está como? O Espírito Santo conhece a linguagem das lágrimas. Cada lágrima que rola, que cai, o Espírito Santo, aleluia, 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 Ele transforma em palavras. Ele transforma em palavras e intercede diante de Deus. Aleluias! Oh, glória a Deus! Então, irmãos, não deixe o diabo te enganar. Você ajoelhou, você não falou nada com Deus, você não orou, não resolveu nada. Não deixe o diabo te enganar. Mesmo quando o coração fica em silêncio, mesmo quando não há palavras, o Espírito Santo está ali intercedendo por você, levando diante de Deus. Aleluias. Vou encerrar aqui agora. Imagine uma criança pequena tentando falar com o pai. Uma criança, não sabe nem falar ainda. Ela está lá com 1 aninho, 8 meses. Começa a falar com o quê? Com 1 aninho, né? 8 meses, 9 meses. Aí é que a criança está começando a falar. Não sabe nem aprendeu a falar. Papai, as irmãs ficam bravas, porque normalmente o primeiro nome que as crianças chamam é papai. Eu assisti, já vou encerrar aqui. Assisti um vídeo muito bacana. Está lá, alguém deve ter visto. Está lá a criança, o pai e a mãe. E 3 potinhos tampados na mesa. O potinho da mamãe, o potinho do papai, da criança e o potinho do papai. Aí eles vão tampar os potinhos. Aí no potinho da mamãe tem lá 2 rosquinhas, uma rosquinha. No potinho da criança tem 2 rosquinhas. E no do papai não tem nenhuma. Aí que bacana, viu? A criança olhou assim para o da mamãe e viu uma rosquinha. Pro dela tinha 2. Ela olha para o do papai e não tem nenhuma rosquinha. Ela pensou. Ela foi no potinho da mamãe, pegou a rosquinha da mamãe e colocou para o papai. As irmãs, eu não sei porquê, mas as crianças normalmente falam papai primeiro. Aí as irmãs ficam assim, não é possível? Eu carreguei 9 meses? Jesus, Deus sabe o que faz, né, irmãos? Então imagina uma criança pequena tentando falar com o pai ou com a mãe, nem sabe falar ainda. Suas palavras são confusas. As crianças não sabem, são confusas, palavras confusas. As frases não fazem muito sentido. Mas, no entanto, o pai ou a mãe entende o que o filho, normalmente a mãe, ela entende o que o filho quer, mesmo sem ele saber falar ainda. Entende o que o filho ou a filha quer, mesmo sem eles saberem expressar perfeitamente as palavras. A mãe sabe, a mãe principalmente, sabe se o choro é de dor, se é de fome, sabe o que a criança quer. Então preste atenção. Imagina uma criança pequena tentando falar com os pais, suas palavras são ainda confusas, as frases não fazem muito sentido, mas o pai ou a mãe entende o que o filho quer. Por quê? Porque os pais conhecem os filhos, os ama, e entende até o que não conseguem dizer. Então os pais entendem até o que os filhos não conseguem dizer.
Assim é com o Espírito Santo. Assim é com o Espírito Santo. Quando tentamos falar com Deus e nos faltam palavras, o Espírito Santo traduz o balbuciar do nosso coração em linguagem celestial diante de Deus. O Espírito Santo pega aquilo que eu não consigo falar e expressar e leva diante de Deus com linguagem celestial. Mesmo o silêncio de um coração sincero é oração quando o Espírito Santo está presente. Quando o Espírito de Deus está presente, o Espírito Santo é o intercessor fiel que jamais se cala. O amigo Espírito Santo é o intercessor fiel que jamais se cala. Ele ora por você, ele trabalha em você, ele te fortalece nas suas fraquezas. Mesmo quando não sabemos o que pedir, ele sabe o que precisamos. E para encerrar, o crente pode até se calar, mas o Espírito Santo jamais se cala para interceder pela vida do crente. Amém, irmãos? O Espírito Santo está sempre intercedendo por mim e por você. Amém?